Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, celebrando a memória de São Carlos Borromeu, estejamos atentos ao ensinamento de Jesus. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então, a primeira leitura está em Romanos, capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 11 e 12, depois o versículo 25 a 29. Romanos, capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 11 e 12 e depois o versículo 25 a 29. Irmãos, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, essa primeira leitura fala pra gente sobre o futuro de Israel. E aqui, Paulo, na carta aos Romanos, ele fala: se a rejeição de Israel foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua readmissão, sendo a passagem da morte para a vida? Então, que nós possamos sempre cada vez mais estar, ao lado de Deus, que a gente sempre possa realmente anunciar a boa nova do Evangelho a todos, a boa nova do reino de Deus a todos, para que a gente possa, sempre, cada vez mais, abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo e anunciar também a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 14, versículo 17, 1, versículo 1, depois o versículo 7 a 11. Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 a 11. E aconteceu num sábado que, entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então tereis honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será elevado. Então, o evangelho de hoje é ambientado em um dia de sábado, na casa de um fariseu, durante uma refeição. Então, o objetivo da parábola é ensinar sobre a humildade, virtude de quem almeja sentar-se à mesa no banquete do reino de Deus. Então, a festa de casamento na Bíblia é notoriamente, no Novo Testamento, símbolo indicativo em linguagem nupcial da aliança entre Deus e a humanidade, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, por isso, pode-se dizer que a parábola é uma metáfora alusiva ao reino de Deus e o caminho para dele participar. E o caminho para dele participar é: quem se humilha, no sentido de que não se põe acima dos outros, mas sim na condição de servo, será elevado.
convidado a sentar-se nos primeiros lugares no banquete das núpcias do Cordeiro, bem próximo ao Senhor, o noivo nos céus. E então, para refletir, né, a gente pode responder as seguintes perguntas. E quanto a nós e a nossa comunidade? Abrimos-nos a possibilidade de ceder nosso lugar para que os outros também participem das decisões pastorais e das tarefas comunitárias? E, pessoalmente, como me sinto e me avalio diante da afirmativa de Jesus? Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então, que nós possamos refletir sobre essas perguntas, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.